Olá, bom dia pessoal. Estamos aqui, para mais uma aula, para a gente poder aprender, dividir, compartilhar nossos conhecimentos. E hoje a nossa aula será de língua portuguesa e nós vamos continuar discutindo e conversando sobre um gênero textual que se chama fábulas. Essa é a nossa segunda aula para a gente trabalhar nesse texto, com esse texto, conhecer um pouco das suas características, conhecer um pouco de algumas marcas desse texto, e discutir um pouco a sua função social, o objetivo da existência desse texto. Então, eu tenho certeza que você está aí do outro lado, me assistindo com muita vontade de aprender um pouco mais, com muita vontade de não perder mais tempo e continuar estudando. Então, se prepara, que a nossa aula vai ser muito legal. É um conteúdo que desperta muito interesse dos nossos estudantes, por se tratar de um tema que está relacionado a alguns valores, que está relacionado a histórias que vocês já conhecem, que às vezes vocês vão passando, de geração em geração. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula, tá bom? As multiplicadoras que vocês já conhecem, Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E para a gente começar, como sempre, eu trago uma mensagem para vocês. E hoje, a mensagem escolhida é essa, que diz assim: a vida é uma prova difícil. E não adianta querer copiar as respostas da vida dos outros, porque as perguntas são diferentes. Então, viva a tua vida. Não pense que a vida do outro é mais fácil, que a grama do vizinho é mais verde. Vive a tua vida, encontra as respostas para as tuas perguntas. E a gente só sabe vivendo. A gente só sabe do futuro quando a gente vive o presente, quando a gente prepara o nosso dia, projetando para o futuro, mas vivendo hoje, não vivendo só para o futuro, mas a gente aproveitando a nossa vida aqui, agora, hoje, porque o hoje é o que nós temos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, que vai tratar de fábulas. É a nossa segunda aula e sejam todos muito bem-vindos para mais uma experiência, para a gente discutir um conteúdo, para a gente conversar, para a gente aprender, tá bom? E aí eu queria saber se na aula passada, se vocês gostaram, se vocês interagiram, E diante disso, desse interesse que eu sei que vocês têm por esse texto, esse gênero textual, vamos retomar hoje, porque eu tenho certeza que vocês gostaram da aula passada, e nós vamos retomar este conteúdo, tá bom, gente? E falar um pouquinho de fábula, é falar de um gênero do tipo narrativo. Ele traz uma narração, descreve fatos, tem uma sequência lógica, tem um encadeamento, tem um início, um meio e um fim. E desde o início, a história ela vem narrando fatos, narrando toda a trajetória da história que vai se desencadear, que vai desencadear, na verdade, em um final que traz para a gente uma lição, uma moral, algo que a gente vai refletir. Então, não é só uma história por uma história, é uma história que tem algo para nos dizer, que vai trazer para a gente alguma reflexão. E existem muitas fábulas muito interessantes que falam do nosso cotidiano, que falam de coisas que a gente precisa avaliar no nosso comportamento. Algumas histórias a gente a gente lê e parece uma história boba, parece uma história infantil, mas quando a gente analisa, toda a narrativa, todo o enredo dessa história, a gente percebe que há um ensinamento por trás, das atitudes dos personagens. E qual é a consequência dessa atitude, das atitudes desses personagens? Então, essa narrativa ela vai nos levar para um final que tem uma lição, que tem para a gente uma reflexão. E a gente vai ver algumas hoje, tá bom? É muito popular, porque ele é conhecido, são histórias que vai sendo perpetuada mesmo, de pai para filho, para neto. Então, ela faz parte da tradição oral. E fazendo parte da tradição oral,
vocês já sabem que são histórias que vai passando, né, pelas famílias e vai se perpetuando ao longo do tempo. Nem todas nós sabemos os autores, porque como a tradição oral, ela não tem um registro, ela não tem uma marca para dizer para a gente quem escreveu, né, para deixar ali documentado, essas histórias elas vão passando e a gente não sabe quem foi o autor delas, né? Na maioria das vezes a gente não sabe quem são esses autores. Mas alguns estudos eles indicam que lá no Oriente, por volta do século V, já iniciou, né, as construções dessas fábulas. Então, o próprio nome, né, fábula, já remete, já nos mostra que são histórias que são contadas e passadas de geração por geração. Então, ela também é um gênero muito apreciado assim por várias idades. Ela não tem uma idade específica e ela envolve também alguns personagens que são animais. A história ela é construída, né, em fatos e em narrativa com os personagens que são animais, né? Então a fábula ela usa essa alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são os personagens, eles possuem as características humanas. Então, não é um rato que vai ter característica de rato, não é uma cigarra que vai ter característica de cigarra, não. Ela vai ter comportamentos humanos. Ela vai ter as suas falas, as suas ações são baseadas em atitudes humanas, embora estejam sendo usadas, né, como personagens. Então, são animais que têm falas e que traduzem alguns comportamentos humanos, né? E entre essas características, né, a gente percebe que existe a ganância, a inveja, a preguiça, a sabedoria, a astúcia, né? São alguns comportamentos, atitudes humanas. E por meio dessas características que vai se desenrolar toda a história, todo o enredo, toda a narrativa. Então, as personagens, elas irão se movimentar, né? E a história irá se desenrolar, levando, né, na sua construção, um ensinamento. As fábulas, elas podem ser escritas em prosa, que são textos em parágrafos, ou em versos também. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. Então, além de ser construída uma narrativa utilizando os animais, o habitat também ele é utilizado o habitat dos animais. Então, florestas, fazendas, algo perto do rio ou o próprio rio. Então, além de usar, né, esses animais, o enredo ele é construído nesse ambiente. E a linguagem é muito simples, é muito acessível a qualquer idade, objetiva, direta, não faz muito né, arrodeios, são histórias que vão diretas ao ponto, elas são rápidas, ela tem uma linguagem muito clara, ela não exige da gente muita interpretação, não exige da gente imaginação, porque o texto já traz, né, de forma bem clara toda essa trajetória, então já vem tudo pronto, né, o ambiente, os personagens, a linguagem, a narrativa, e no final o que a gente vai precisar utilizar de interpretação, né? O que a gente vai usar? Para a gente interpretar o conto, a gente vai analisar os comportamentos. Mas é uma história que ela é muito rica, apesar de ser muito simples, não tem uma linguagem rebuscada, é uma linguagem muito simples, direta, objetiva. Ela traz, né, diálogos, os personagens estão sempre dialogando, e nesse diálogo é que a gente vai conseguir interpretar e perceber os comportamentos. No final dela também sempre vem qual é a lição de moral, mas a gente, por exemplo, pode pensar também de outra forma e pode fazer uma reflexão de outra maneira. Como, por exemplo, na aula passada, a gente trabalhou com a fábula A Cigarra e a Formiga, né? E a gente viu e a gente vê que geralmente as pessoas fazem uma associação com o comportamento da cigarra e com o comportamento da formiga, sendo a formiga muito trabalhadora e a cigarra muito preguiçosa. Por quê? A formiga trabalha, trabalha, trabalha e a cigarra se diverte, se diverte, se diverte. Mas em nenhum momento dessas fábulas a gente vê
uma interpretação diferente de que, por exemplo, a cigarra ela pode ser uma artista e que ela pode estar usando o som, o canto, a música, né, como seu trabalho. Então, existe essa possibilidade da gente não aceitar aquele ensinamento que a fábula vem trazer e a gente poder fazer outra interpretação. Porque, às vezes, a gente passa, né, até para as crianças também, a ideia de que o artista que está cantando, ele não está trabalhando, que é o caso da cigarra. Ela está, talvez ela esteja, na história ela está só se divertindo. Mas quando a gente traz para o nosso contexto, já que são histórias, são narrativas que trazem comportamentos humanos, a gente pode também fazer essa associação, pensando que existem pessoas que utilizam, né, a arte de cantar, de dançar, de tocar, como a sua profissão. Então, na história que eu trouxe para vocês na última aula, na fábula, a cigarra e a formiga, nós discutimos um pouco sobre isso, né, da interpretação que a gente pode estar fazendo de tudo ao redor do nosso contexto, né? Porque geralmente a gente tende a aceitar as coisas já prontas, mas o que a gente quer dos nossos alunos não é isso. Nós queremos que vocês argumentem, que vocês questionem, que vocês não aceitem as coisas só porque está posta, só porque está pronta, só porque está no livro didático, ou só porque está em uma literatura. Não. A nossa função é essa, é a gente ver quem está falando ali, aquele autor, é aquela pessoa, mas eu, né, enquanto um ser que penso, o que é que eu tiro dessa história? Eu concordo com aquele autor, com aquela autora, com aquela pessoa da minha família que está colocando algo, eu concordo sempre ou eu preciso dar a minha interpretação, né, a minha impressão sobre tudo à minha volta. Então é isso que acontece nessa fábula. Vem para a gente, né, a maioria dos livros vem trazendo isso, que a formiga, ela realmente não ajudou a cigarra no final, né, quando o inverno passou, a formiga, ela trabalhou muito no verão para ela ficar no inverno dentro de casa, né, não podia sair porque estava no inverno. Então, a cigarra fez o contrário. Ela, no verão, ela se divertiu, cantou, tocou, mas no inverno ela não teve para onde ir, porque ela não acumulou nada. Então a gente pode pensar, bom, a vida não é só o trabalho. A formiga, ela só trabalha, trabalha, trabalha. Ela não tem momento de diversão, de lazer em pensar nela, né? Ela só acumula. Então nós conhecemos, nós sabemos que existem pessoas assim, que só acumulam bens, mas que não vivem a vida. E que em um momento em que a sua história aqui na Terra encerra, né, ela não teve história para contar, ela só viveu para guardar. E isso ela não vai levar, e nada disso ela vai levar. Então a gente faz essa reflexão também com essa fábula de que nós precisamos ter momentos de lazer, nós precisamos trabalhar, mas a gente precisa também se divertir, ter momentos de lazer. E em contrapartida, a gente também analisa o comportamento da cigarra, né? Ela pode estar trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Na fábula original, esses valores eles são questionados. Então, não, eles não são questionados, desculpa, eles são impostos para a gente. E diz que a cigarra ela é preguiçosa, que é a formiga que trabalha. Então, ela vai sofrer a consequência disso. Mas a gente pode pensar totalmente diferente também, né? Então, a gente tem essa liberdade de poder interpretar tudo ao nosso redor, as histórias, os discursos, né? As narrativas que os políticos contam, na própria família, né? O que o outro pensa, a gente tem, né, essa possibilidade de pensar, de interagir com o outro, discutindo no sentido de ter boas ideias, expor, né, e dialogar. E as fábulas, gente, tem essa possibilidade também, né? Então vamos lá para a gente conhecer mais um pouquinho dessas características. A gente já viu algumas e eu vou trazer agora mais umas para vocês, tá bom? Então, já falei, né, que as fábulas são narrativas curtas, as histórias são vivenciadas no dia a dia, representadas por personagens que na maioria são animais, com características humanas, e com todos esses elementos, as fábulas conseguem, né, ser atrativas ao mesmo tempo que transmite um ensinamento de cunho moral, fundamental para a vida da criança em sociedade, e também de nós adultos, para a gente poder analisar, né, refletir um pouco sobre as nossas ações. E
com tudo isso, as fábulas elas se configuram como um valioso instrumento pedagógico. Ele é utilizado muito para a gente poder analisar, refletir, porque além da gente trabalhar o conteúdo, né, o gênero textual, a característica, a função, a gente ainda vai trabalhar os valores humanos que são muito importantes para todas as idades. E como é a estrutura de uma fábula? Olha só, gente. Como vocês já sabem, a fábula é um texto narrativo, né? E é importante lembrar que ela deve ter uma estrutura mínima, né, de começo, meio e de fim. Então, ela tem uma sequência lógica, não começa pelo fim, tem histórias, tem gêneros textuais que começam pelo final e vai desenrolando para chegar ao começo. As fábulas não, ela tem essa estrutura mais simples, direta. É o começo, o meio e fim. O começo apresentando os personagens, o local, a problemática, o meio onde tudo vai se desenvolver, toda a história, toda a trama vai se desenrolar. E o final trazendo a reflexão, trazendo a finalização da história, né, encerrando essa história e trazendo esse momento de refletir. O início, né, são as situações, os personagens, depois vem se desenvolvendo o texto de forma que os personagens eles interajam em torno de uma situação e por fim o final, né, é criado um fim surpreendente que vai trazer uma surpresa e alguma reflexão para os leitores, né, onde a gente vai trabalhar com a moral, com ensinamentos e no final toda a fábula tem lá embaixo, ó, a moral, e vem trazendo essa moral. Mas eu sei que vocês são excelentes alunos, que não se contentam com nada pronto, que vão refletir e trazer as suas marcas, as suas impressões para todos os textos que lhes forem apresentados. A temática sempre, né, são variadas, elas estão girando em torno, né, de temáticas do dia a dia, cobiça, inveja, trabalho, né, são esses temas que vão sendo trabalhados. As temáticas são variadas e ligadas a características que os animais apresentam. Por exemplo, o leão, quando tem essa história, né, essa fábula, o leão e o ratinho, onde traz um leão muito destemido, corajoso, forte, que em algum momento ele foi muito generoso e ele poupou a vida do rato. O rato, em contrapartida, é um animal indefeso, aparentemente, se a gente comparar com o leão, né, indefeso, fraco, e que ele apresentou uma grande gratidão, né, a palavra é essa, ele foi grato ao leão por poupar a sua vida, e em outra situação em que o leão estava precisando, ele foi lá e salvou o leão. Então, é uma história que está envolvendo esses valores: força, coragem, generosidade, piedade. E também existe um momento em que o leão olha assim para o rato, né? O rato diz para o leão, agradece e diz, espera poder retribuir essa bondade. E o leão, ele olha assim um pouco para o rato com um ar de desdém, sabe? Você vai poder me ajudar um dia, como se o rato ele não fosse capaz de ajudar, porque é fraco, é pequeno, e o leão tão forte. Só que a história ela se inverte. E vai ter um momento em que o leão fica preso em gaiolas e em armadilhas de caçadores, e quem vai ajudar? Aquele ratinho indefeso que vai ajudar o leão. Então, isso traz também um ensinamento na vida de que às vezes a gente subestima o outro, né? Pela aparência, pelo momento que a pessoa está vivendo. Então, naquele momento a pessoa está vulnerável, mas não quer dizer que em toda a sua vida ele não é capaz de ajudar, de poder retribuir um favor. Então, a gente subestima algumas pessoas. E essa fábula vem mostrando isso para a gente, né? Que a gente não pode subestimar o outro, as suas fraquezas, as suas limitações, porque pode ser superado. Nós temos aí também uma outra fábula que vem trazendo um ensinamento sobre a coruja, trazendo a sabedoria, a raposa, falando sobre a astúcia. E alguns autores, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já pesquisaram, mas assim, eu deixo, né, essa indicação de que vocês conheçam um pouquinho mais das fábulas de Êxopo, Fedro e La Fontaine, e a quem são atribuídas as autorias dos mais famosos
das mais famosas fábulas do Brasil. E nós temos aqui também representantes brasileiros, como Milô Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras. Então, Milô, ele traz a releituras de fábulas já conhecidas mundialmente, como, por exemplo, essa, né, da cigarra e da formiga. Então, existem esses aí, né, que vocês podem estar fazendo uma pesquisa, conhecendo um pouco do trabalho, conhecendo outras fábulas, tá certo? Então, pesquisem um pouco mais, coloquem lá, né, na internet, fábulas de Êxopo, Fedro, Milô, e vocês vão conhecer uma obra maravilhosa com várias situações que a gente pode estar refletindo sobre o nosso cotidiano. E aí, gente, tem algumas fábulas que, se vocês não conhecem, eu recomendo. A cigarra e a formiga, nós trabalhamos na aula passada. A tartaruga e a lebre, ou a lebre e a tartaruga, que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. A rã e o touro, a raposa e o corvo, o leão e o rato, que eu falei para vocês. Então, existem essas fábulas muito conhecidas e não pensem que são histórias bobinhas para criança, não. São fábulas que vão trabalhar comportamentos humanos. E aí, gente, ó, eu vou mostrar para vocês. Na aula passada a gente trabalhou a cigarra e a formiga e hoje eu vou contar para vocês essa história da lebre e a tartaruga, que é assim. Era uma vez uma tartaruga e uma lebre que estavam discutindo sobre quem era a mais veloz. A lebre se gabava por ser a mais veloz e tirava sarro da tartaruga, por ser lenta e muito sossegada. Cansada de tanto deboche, a tartaruga fez à lebre a seguinte proposta: aposto que consigo ganhar de você em uma corrida. Imagina a tartaruga desafiando a lebre, de tanto que ela foi exposta, de tanto que a lebre, né, humilhava a tartaruga. A lebre, abismada, primeiro fez um deboche da audácia da tartaruga e depois aceitou a aposta. Marcaram o dia, o horário e o local. E vários animais compareceram para assistir a tão esperada corrida. Largaram. A lebre disparou na frente, mas a tartaruga não ficou abalada. Continuou na disputa no seu ritmo, de maneira devagar e constante. A lebre, no entanto, confiante de sua rapidez, acreditava que a vitória seria mais vitoriosa se deixasse a tartaruga passar à frente, pegando vantagem na corrida para então ultrapassá-la. Dessa maneira, ela poderia vencer humilhando seu oponente, que é a tartaruga, e assim executou o seu plano. Como estava muito à frente da tartaruga, a lebre parou e decidiu descansar até a tartaruga a ultrapassar. O plano era deixar a tartaruga ficar alguns metros à sua frente, para então sair em disparada e ultrapassá-la, vencendo assim a corrida. Então a lebre se deitou ao lado da pista, recostando-se na sombra de uma árvore, fez um lanche e, sem querer, caiu no sono. Quando a lebre acordou, já era tarde demais, pois a tartaruga estava atravessando a linha de chegada. A lebre tentou, saiu correndo em disparada, mas foi em vão, pois a tartaruga chegou primeiro e venceu a corrida. Após a vitória, a tartaruga disse para a lebre: apostei e ganhei. Viu como estava certa? Aprenda bem essa lição. Quando a vitória é incerta, só a velocidade ou qualquer outro privilégio não basta, principalmente quando aliados à arrogância e à negligência. Por outro lado, a disciplina e esforço constante sempre te levarão aonde quer chegar. E olha que eu ainda levo a minha casa nas costas. Então, gente, essa é uma fábula que foi baseada em Êxopo e La Fontaine e traz essa lição para a gente, né?
vem mostrando que, além, né, a tartaruga, ela cansou das humilhações e ela se dispôs a se desafiar e desafiar também a lebre, que foi muito arrogante, que achava, né, se achava sempre a melhor, mas que esse comportamento não levou ele a nada, porque ele acabou sendo vencido pelo oponente que tinha confiança, que tinha objetivo, e assim, né, parece uma fábula bem infantil, bem boa, mas que traz esse ensinamento que no dia a dia a gente vê muito no comportamento das pessoas. Eu vou mostrar para vocês essa história em vídeo, para a gente ver um pouco da animação, tá bom? Em uma floresta vivia um coelho. Esse coelho gostava tanto de si que a única coisa que ele fazia era falar dele mesmo e o quanto ele era mais rápido do que os outros animais. Eu sou o animal mais rápido da floresta. Alguém quer competir comigo? Com os seus pés grandes, certamente ele era o mais rápido, mas os outros animais não gostavam da forma que ele se exibia. E de fato, eles nunca ganhavam a corrida. Sim, eu ganhei de novo. Por quê? Porque eu sou rápido. Para todo lugar que ele ia, ele falava: "Eu sou o mais rápido e ninguém consegue me ultrapassar." E isso começou a incomodar os outros animais da floresta. Ele pode ser o melhor, mas ninguém gosta do jeito que ele age com os outros animais aqui da floresta. Alguém poderia dar uma lição nele para ele aprender. E então, essa conversa chegou até os ouvidos da tartaruga. A tartaruga anda muito devagar e levaria um dia para alcançar a distância que o coelho poderia fazer em 1 minuto. Mas mesmo assim, ela quis enfrentar o coelho e falou para os outros animais dizer isso a ele. Você quer enfrentá-lo? Nem mesmo o animal mais rápido da floresta ganhou do coelho. Como você? Pode deixar esse problema comigo. A tartaruga chegou perto do coelho. Bom dia, senhor coelho. Estava procurando por você. Curioso, o coelho perguntou: E sobre o que você quer falar comigo? Ouvi dizer que você é o animal mais rápido em toda a floresta. Bom, isso é o que você diz. Mas, para ter certeza, gostaria de competir com você. Vamos ver quem é o melhor. Assim que a tartaruga terminou de falar, o coelho começou a rir tão alto que a floresta inteira conseguiu ouvi-lo. Você? Uma corrida? Comigo? Você só pode estar de brincadeira. Nunca! No seu primeiro passo, eu já terei terminado a corrida. Bom, nunca vamos saber se não competirmos, não é mesmo? Ok, pode se preparar. Amanhã será a corrida. Assim que a tartaruga começou a ir embora, o coelho voltou a gargalhar. Na manhã seguinte, todos os animais foram ver a corrida e perceberam que a tartaruga já estava na linha de partida, pronta para começar. Com muita confiança em si, a tartaruga sorria. Mas como você vai fazer para ganhar do coelho? Se ele é realmente tão orgulhoso e arrogante, como todo mundo por aí diz, então essa corrida vai ser realmente muito fácil. E logo o coelho chegou, segurando uma cenoura e com sua postura de convencido. Vamos acabar logo com isso. Ainda nem tomei o meu café. Terminados os últimos preparativos, se posicionaram no ponto de partida. O primeiro a chegar na linha vermelha ao final da floresta ganha! Então a topeira deu início à corrida. Como uma flecha, o coelho saiu voando. A tartaruga, por outro lado, andava vagarosamente. Nossa, nem dava para ver direito aonde o coelho estava.
já sabem, né? O final dessa fábula vocês já conhecem. E eu trouxe um pouquinho das características e das funções e da função desse gênero textual, fábula, e deixo para vocês a indicação, a sugestão de que vocês pesquisem mais algumas e lembrem sempre do que eu falei. A gente tem as narrativas prontas, mas a gente sempre pode dar as nossas impressões e as nossas interpretações. Por hoje eu me despeço de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!